No tecido da mitologia grega antiga, uma figura se destaca como um símbolo de habilidade marcial e ira divina: Aquiles, o maior guerreiro que já existiu. Antes do nascimento desse herói lendário, um conflito cósmico se desenrolou quando Zeus e Poseidon disputaram a mão de Tétis, uma deusa das águas, em casamento. No entanto, um sussurro de Temis, a deusa divina da lei, ecoou pelos céus. Ela previu uma profecia, um destino traçado pelos fios do destino, revelando que Tétis daria à luz um filho cuja glória superaria até mesmo a de seu próprio pai. Intrigados e talvez cautelosos com a revelação celestial, Zeus, o poderoso governante do Monte Olimpo, e Poseidon, o deus do mar, desistiram de se casar com Tétis. Em uma reviravolta do destino, a bela deusa se casou com Peleu, o rei dos Mirmidões, um mortal. Assim nasceu seu filho Aquiles, metade mortal, metade deus. A história de Aquiles se desenrola quando sua mãe, Tétis, empreendeu um esforço sagrado para imortalizar seu filho. Com delicada intenção, ela mergulhou o pequeno Aquiles nas águas sagradas do rio Estige, que corre para o submundo, onde a essência da imortalidade parecia permanecer. No entanto, na grande orquestração do destino surgiu uma reviravolta. O próprio ato destinado a conceder invencibilidade eterna revelou uma fraqueza. Enquanto Tétis embalava seu filho nas correntes místicas, Aquiles ficou vulnerável na parte do corpo pela qual ela o segurava, que era seu calcanhar esquerdo. O pai de Aquiles, o rei Peleu, confiou ao sábio centauro Quiron a tarefa de educar seu filho. Aquiles aprendeu a arte da guerra, filosofia e cura. Logo, ele se transformaria de um aprendiz ansioso em um guerreiro formidável, sua habilidade crescendo a cada lição. A orientação do centauro desempenhou um papel fundamental na formação do destino do jovem herói. Aquiles também cresceu com um companheiro chamado Patroclo. Aquiles ensinava a Patroclo o que ele mesmo havia aprendido com Quiron, e os dois seriam irmãos, não de sangue, mas por laços. Em vários relatos, Aquiles era descrito como tendo um peito largo, uma boca bonita e braços e pernas poderosamente formados. Sua cabeça era coberta por longos cabelos loiros e, embora fosse gentil em seu modo de ser, era muito feroz em batalha. À medida que Aquiles amadurecia, uma profecia sombria lançava uma sombra sobre sua jornada. Sua mãe, Tétis, uma deusa de graça etérea, transmite ao filho os delicados fios do destino, oferecendo-lhe uma escolha. Aquiles deve escolher entre ter uma vida longa e sem grandes acontecimentos, na qual seu nome acabará sendo esquecido e desaparecerá da existência e da memória de todos, ou uma vida curta e gloriosa, na qual seu nome seria imortalizado. Aquiles, sendo brilhante, inquieto e um dos maiores guerreiros que qualquer homem já viu, escolheu a glória e decidiu participar da guerra de Troia. Com o passar dos anos, Agamenon, o rei de Micenas, se tornaria o homem mais poderoso da Grécia ao expandir seu domínio. Helena de Esparta, a mulher mais bonita do mundo, era casada com Menelau, o rei de Esparta e irmão de Agamenon. Paris, um príncipe troiano, veio a Esparta para reivindicar Helena sob o pretexto de uma suposta missão diplomática. Paris invadiria a casa de Menelau para roubar Helena dele. No entanto, de acordo com alguns relatos, ela se apaixonou por Paris e partiu de livre vontade. A expedição dos espartanos para recuperar Helena de Paris em Troia é a base mitológica da Guerra de Troia. Menelau e seu irmão Agamenon reuniram uma frota de 1000 navios e foram até Troia para garantir o retorno de Helena. Como os troianos recusaram, Helena se tornaria Helena de Troia, fornecendo uma justificativa para a guerra.
Com o chamado às armas ecoando por toda a Grécia, Aquiles, agora um símbolo de poder marcial, atende ao chamado para se juntar à guerra de Troia. A imagem retrata a reunião dos heróis, cada um com suas habilidades e histórias únicas, enquanto partem para cumprir o destino no campo de batalha de Troia. Nas praias de Troia, a fúria divina de Aquiles irrompe enquanto ele conquista 11 cidades e 12 ilhas pertencentes a Troia. As lendas dizem que ele matou reis e semideuses em confrontos decisivos que ecoariam através dos séculos. O cerco de Troia durou 9 longos anos. Essa parte da guerra é a menos desenvolvida entre as fontes que sobreviveram, que relatam os acontecimentos do último ano do conflito. O tecido do conflito se desenrola com a retirada de Aquiles do campo de batalha, uma resposta à profunda indignidade que ele sofre nas mãos de Agamenon, o principal líder das forças gregas. O início dessa discórdia está na apropriação de Criseida por Agamenon, uma mulher capturada e agora mantida em servidão. Nos salões sagrados de Apolo, Crises, seu pai e um sacerdote venerável, implora a Agamenon que a liberte de suas correntes. Impassível aos apelos, Agamenon recusa. Enojado, Apolo, o deus do sol e da luz, lança uma praga sobre as fileiras gregas. Em meio a essa ira divina, o vidente Calcas identifica a origem da praga, mas hesita em revelá-la, exigindo a proteção de Aquiles antes de contar a verdade. Aquiles, compelido pela honra, promete seu escudo para proteger Calcas. O vidente então declara que Criseida deve ser devolvida ao seu pai. Relutantemente, Agamenon consente, mas tolamente exige o prêmio de Aquiles, Briseida, como substituta. Envolto em fúria e alimentando a ferida da desonra, Aquiles, movido tanto pelo ressentimento quanto pelo amor por Briseida, recusa-se a empunhar sua espada ou liderar suas tropas ao lado do contingente grego. Simultaneamente, o furioso Aquiles ora a sua mãe, Tétis, para implorar a Zeus que incline a sorte da guerra a favor dos troianos, um pedido desesperado para recuperar sua honra. Pois sabia que, se os gregos perdessem, precisariam de seu melhor guerreiro. À medida que o rumo da batalha se volta contra os gregos, sob a influência de Zeus, Néstor, o rei de Pilos, declara que os troianos estão vencendo, porque Agamenon irritou Aquiles e pede ao rei que apazigue o guerreiro. Na tentativa de acalmar o guerreiro irritado, Agamenon envia emissários que Aquiles respeita, como Odisseu, o rei de Ítaca, e Ájax, um guerreiro imponente de grande reputação e coragem. Eles prometem que, se Aquiles voltar à batalha, Agamenon devolverá a cativa Briseida e outros presentes. No entanto, Aquiles, resoluto e inflexível, recusa, incentivando seus compatriotas a zarparem de volta para casa. Enquanto a horda troiana, comandada pelo valente príncipe troiano Heitor, avança, a força empurra o exército grego de volta para as praias e ataca os navios gregos. O eco dos tambores de batalha vibra ao longo das praias, misturando-se ao choque do bronze e aos gritos angustiados dos homens. Em meio a essa calamidade iminente, Patroclo, vestindo a armadura de Aquiles e liderando os indomáveis mirmidões, avança para a batalha, com a armadura do grande herói adornando seu corpo, enquanto Aquiles permanece recluso em seu acampamento. Uma sinfonia de guerra se desenrola, enquanto Patroclo abre um caminho resoluto, repelindo o ataque troiano das areias, apenas para encontrar seu destino fatal nas mãos do implacável Heitor. A notícia da morte de Patroclo destrói o espírito de Aquiles. Em sua angústia, a mãe de Aquiles, Tétis, desce para consolar seu filho enlutado.
Com o apelo de mãe e persuasão celestial, ela pede a Hefesto, o deus grego dos ferreiros, que forge uma nova armadura para Aquiles. Indignado com a injustiça sofrida por Patroclo, Aquiles, não mais preso ao seu afastamento autoimposto da batalha, surge no campo de batalha. Sua lâmina vingativa torna-se um instrumento de retaliação, ceifando a vida de muitos em uma torrente de fúria, com seu foco singular fixo em Heitor. No entanto, em uma reviravolta surreal, Aquiles chega até mesmo a enfrentar o divino, envolvendo-se em um tumultuado confronto com o deus do rio, Escamandro, que ficou furioso porque Aquiles está sufocando suas águas com todos os homens que matou. O deus tenta afogar o herói enfurecido, uma força da natureza contra a fúria mortal, mas acaba sendo impedido pela intervenção de outros deuses. O próprio Zeus, reconhecendo a fúria dentro de Aquiles, envia os deuses para controlar sua ira, impedindo o saque de Troia antes da hora marcada para sua destruição. Isso mostra que a fúria desenfreada de Aquiles pode desafiar o próprio destino, refletindo seu status como o maior guerreiro que já existiu. Finalmente, depois que inúmeros guerreiros troianos foram mortos pelas mãos de Aquiles, ele encontrou sua presa, Heitor. Em uma perseguição tumultuada, Aquiles, implacável como o vento impetuoso, persegue Heitor com a determinação de alguém descendente dos deuses. Heitor logo percebe que a batalha era inevitável e decide enfrentar Aquiles em um duelo decisivo. Heitor, abraçando a coragem diante de seu destino iminente, investe contra Aquiles com sua lâmina. No entanto, ela o trai e erra o alvo. Aceitando sua morte predestinada, Heitor, em um apelo de dignidade, implora a Aquiles não por misericórdia, mas para que trate seu corpo com respeito após matá-lo. A resposta que ele recebe é uma sinfonia da fúria de Aquiles que diz: minha raiva, minha fúria, me levariam agora a dilacerar sua carne e comê-la crua. Tantas agonias você me causou. Com essa declaração arrepiante, Aquiles mata Heitor, extinguindo a luz do herói troiano. Em um desfecho cruel, ele arrasta seu corpo sem vida atrás de sua carruagem, um testemunho horrendo da selvageria da guerra. Assombrado por um sonho em que o falecido Patroclo implora a Aquiles para realizar seu funeral, Aquiles organiza uma série de jogos fúnebres em homenagem ao seu companheiro. Em meio às sombras do luto, Príamo, pai de Heitor e o velho monarca de Troia, aventura-se até a tenda de Aquiles. Com o coração pesado, ele implora ao formidável guerreiro que conceda ao seu filho caído a dignidade de um enterro adequado. Aquiles, movido por um momento de humanidade, concorda, estendendo um ramo de oliveira na forma de uma trégua que duraria por 9 dias solenes, com o enterro no 10º. Após a morte de Heitor, uma nova força surge no cenário de Troia. Memnon, à frente de um formidável exército de etíopes, chega com um ar de expectativa. O colossal exército de Memnon, grande demais para ser quantificado, cercou a cidade. A grandiosidade de sua chegada inspira um magnífico banquete em sua homenagem. Memnon e Príamo, como é costume entre líderes de seus reinos, encerram a noite trocando histórias de bravura e conquista. Memnon, em sua humildade, transmite a sabedoria de que a verdadeira medida de sua força está no campo de batalha, alertando contra vanglórias excessivas na santidade do salão do banquete. Apesar da declaração de Príamo de que Memnon pode ser a salvação de Troia, o rei etíope permanece modesto, reconhecendo que a prova de seu valor ainda está por vir no cadinho da guerra. Na véspera do confronto iminente, o favor divino sobre Memnon atinge níveis sem precedentes. Zeus, o Senhor dos Céus,
orquestra um decreto extraordinário, vinculando todo o panteão olímpico em uma aliança sagrada. Todos os deuses juram não interferir, permitindo que Aquiles e Mênon sejam os senhores de seus próprios destinos. Memnon, personificando o nobre guerreiro guiado por valores, envolve-se em um encontro fatídico com Antíloco, o valente filho de Nestor. O choque de espadas levou ao momento em que Memnon mata Antícolo, o príncipe de Pilos. Néstor, o rei de Pilos, apesar do peso de seus anos, fervilha de fúria justa, buscando retribuição. Em um testemunho à honra de Memnon, o guerreiro etíope, respeitando a idade e o valor de Nestor, recusa-se a enfrentá-lo em combate. Ao chegar às sagradas margens dos navios gregos, o enlutado Nestor implora a Aquiles que vingue a morte de seu filho Antícolo. O palco está montado para um duelo épico, um confronto de titãs, enquanto ambos vestem armaduras divinas feitas pelo deus Hefesto. Zeus, em seu favor divino, concede a ambos os guerreiros uma estatura imensa e uma resistência sem limites. Para que os guerreiros de ambos os lados pudessem testemunhar o confronto divino desses semideuses e dos maiores guerreiros que já pisaram na terra. O clímax chega com um único golpe decisivo, quando Aquiles, com precisão divina, perfura o coração de Memnon. Esse golpe fatal enviou ondas de choque por todo o campo de batalha, obrigando o exército etíope a fugir em terror. Aquiles, a lenda viva, escalaria os muros de Troia, pronto para liberar sua fúria final sobre os portões da cidade. No entanto, ele se tornou um alvo. O auge de sua saga invencível foi uma flecha, lançada pela corda do arco do príncipe troiano Paris, cujas ações haviam causado a guerra. Devido ao roubo da mulher mais bela do mundo, Helena de Troia. Essa flecha guiada divinamente perfurou exatamente o ponto vulnerável do herói, seu calcanhar. Quando a flecha atinge seu alvo, a sinfonia da guerra cessa e o lendário guerreiro sucumbe à dança do destino. A queda de Aquiles serve como um lembrete de que até mesmo os mais poderosos entre os mortais podem cair das maneiras mais inesperadas. Aquiles, a personificação do espírito guerreiro, projeta uma sombra colossal que atravessou séculos, influenciando não apenas os domínios míticos da Grécia Antiga, mas também deixando uma marca indelével em dois dos maiores conquistadores da história, Alexandre o Grande e Júlio César. A ressonância da habilidade marcial de Aquiles, como retratada na Ilíada, serviu como uma fonte duradoura de inspiração para esses líderes lendários. Alexandre, fascinado pelas histórias de Aquiles, via a si mesmo como uma encarnação moderna do herói grego, imitando sua determinação em suas conquistas pelo mundo conhecido. Da mesma forma, Júlio César, um estrategista militar, encontrou em Aquiles um espírito afim, buscando força nas histórias de sua glória marcial, enquanto navegava pelo traiçoeiro cenário da política e da guerra romana. O legado de Aquiles, símbolo de vontade indomável e excelência marcial, tornou-se assim uma luz orientadora para esses titãs da história, cada um buscando emular as virtudes heróicas que definiam o lendário guerreiro grego. No panteão das figuras lendárias, Aquiles se destaca. Seu legado é um farol que ilumina a capacidade humana para a glória e a natureza da existência mortal. Seu nome, sussurrado através das eras, é um testemunho do poder duradouro do mito e do profundo impacto de uma vida singular, ecoando para sempre como o maior guerreiro que a Terra já viu. Agradeço muito a todos os meus membros. Sua contribuição é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Um agradecimento especial a John Seitz e Stephanie Hesson. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar
e nos vemos em breve para mais um History Profiles.